Homens, quem estava aqui? Show. Temos alguns aqui. Glória a Deus. Uhul. Glória a Deus pela sua vida. Eu tenho certeza que Deus impactou muitos homens nesse final de semana. Foi um tempo especial, um tempo de ministração da palavra, do derramar da graça de Deus, um tempo de desafio para os homens, para que os homens assumam a sua posição de serem homens de Deus, melhores homens, melhores maridos, melhores pais, melhores amigos, melhores discípulos de Jesus. Esse foi o desafio. Você está vendo aquela cruz lá naquele canto? Agora se imagine a cena, 500 homens aqui, ajoelhados, buscando a Jesus em oração, clamando ao Senhor, naquela direção ali da cruz. Foi um momento especial para fechar o nosso congresso. Quem veio com certeza desfrutou de um tempo muito especial, e nós tínhamos homens aqui de Curitiba, homens aqui da nossa igreja, homens de outras igrejas também, de várias cidades. Nós tivemos representantes aqui. Foi o primeiro congresso Cada Homem um Guerreiro. E esse ministério Cada Homem um Guerreiro, o ministério da Transmundial, da Rádio Transmundial, então foi feito um congresso em parceria com a Rádio Transmundial. E nós trouxemos o autor do livro, que é o Lonnie Berger. Ele esteve conosco e se derramando aqui, trazendo realmente a sua experiência de vida, a sua história, que foi muito marcante. E quem já passou pelo discipulado Guerreiros consegue perceber, né, a graça e a unção de Deus sobre a vida daquele homem, e por que esse conteúdo é tão rico, e porque tem impactado tantos homens e tantas famílias a partir desse discipulado. É algo tremendo de Deus, algo realmente impactante. E aí você vai entender quando você olha a história de sofrimento e lutas desse homem. Então esse homem escreveu esses livros aos pés de Jesus, chorando, realmente muitas lágrimas, e nós temos hoje um material que é muito rico. E se você ainda não participa de um grupo de discipulado, queria te convidar, você que é homem, jovem, adulto, nós vamos ter uma equipe lá no final depois para anotar o seu nome, se você estiver interessado. Logo, logo nós vamos iniciar novos grupos de discipulado. Nós temos hoje próximo de mais de 40 grupos acontecendo. E nós daqui a pouco vamos multiplicar esses grupos, vamos fazer novos grupos. E hoje a experiência que nós estamos tendo com esse material é muito rica, é muito rica. Deus tem realmente feito grandes coisas na vida dos homens, e através desses homens, porque a nossa maior alegria, a minha maior alegria como pastor do Ministério de Homens, é quando eu recebo o testemunho de uma mulher, de uma esposa, quando o marido passa por esse processo, ele é ministrado, ele é impactado, e quando a esposa diz, ele mudou aqui dentro de casa. Aí eu digo para você, aí sim, agora nós atingimos o nosso objetivo, porque mudar fora é fácil, né, queridos? Adorar a Deus na igreja é fácil, né? Tem gente que gostaria até de viver na igreja, mas quando a gente muda lá dentro de casa, onde lá eu tiro a máscara, lá eu sou eu mesmo, aí é sinal de que realmente a coisa está acontecendo. E eu queria que você assistisse esse testemunho de uma das mulheres que o esposo participou conosco de uma das turmas de guerreiros. Coloca para mim, Rodrigo. Olá, meu nome é Andréia, eu sou esposa do Ricardo Boing, e eu quero contar um pouquinho da mudança que teve na nossa vida como casal, como família, depois que o Ricardo começou a fazer o estudo dos guerreiros. O Ricardo, ele era um homem extremamente estressado, nervoso com tudo, e por conta disso aconteciam muitas coisas em casa, muitas coisas agradáveis, muitas brigas, discussões, que geravam assim, ficavam dias se prolongando, e também tinha muitos problemas com a nossa filha adolescente, desde pequena, ele sempre teve muitos problemas assim de relacionamento com ela, né? Não tinha paciência, não dava amor, não dava carinho, não dava afeto para ela. E como família, ele sempre nos deixava assim, sempre em segundo ou terceiro lugar de prioridade na vida dele, né? Era dessa forma que eu sentia, dessa forma que nós duas em casa sentíamos, né? Ele sempre colocava o trabalho em primeiro lugar, o servir em primeiro lugar, e nós ficávamos sempre esperando.
Após ele começar a fazer o estudo dos guerreiros, eu vi que mudanças foram acontecendo. E uma delas foi com a nossa filha. Hoje em dia ele está um pai muito melhor, um pai atencioso, carinhoso, conversa com ela, leva ela para passear, interage com ela, com as coisas que ela gosta. E eu acho que isso é uma das grandes mudanças que Deus fez na nossa vida, na vida dele, através desse estudo dos guerreiros. E no nosso casamento também. As brigas, assim, diminuíram muito, né? A gente sempre conversa mais, ele sempre dá mais atenção. E eu vi só coisas boas acontecer. Então, agradeço a Deus por esse estudo e agradeço também aos guerreiros, né? E encorajo aos homens que estão aqui para que participem, que vai ser muito abençoador. Aleluia, uma salva de palmas. Você pode agradecer a Jesus. Queridos, é disso que nós estamos falando. Você trabalha com grupos pequenos, não é da noite para o dia. São 32 semanas de estudo regular, de encontros, onde a gente vai sendo ministrado, vai sendo confrontado, vai sendo desafiado. E é a palavra de Deus. O estudo, o material, é só uma estratégia. Só que ela é uma estratégia bíblica. Porque o tempo todo nós vamos sendo confrontados com a palavra de Deus. Porque o que muda uma pessoa, o que muda o ser humano, não é a opinião de uma pessoa. É a palavra de Deus. O que nos transforma, o que pode realmente mudar de dentro para fora, é a palavra de Deus. 32 semanas se encontrando com um pequeno grupo de homens, onde a gente cria a aproximação, cria a intimidade com esses homens. E a gente começa a abrir o coração, começa a ouvir, a ser ministrado, e ser ministrado pela palavra. Sabe qual é o maior desafio? Toda semana tem um versículo novo para decorar. E parece que é difícil. Sabe por que é difícil? Porque a gente não está acostumado com a palavra de Deus. Porque nós não estamos acostumados mais a ler com a intenção de aprender, de absorver esse conteúdo. Mas a gente é ensinado, inclusive, a fazer tempo devocional. E o que tem transformado a vida desses homens. E esse é só um testemunho de uma esposa, queridos. Nós temos muitos e muitos outros testemunhos. De esposas e dos maridos e dos filhos. Daquilo que Deus está fazendo dentro das suas casas. Para a glória de Deus. E é por isso que nós temos trabalhado com esse material. Temos gostado demais de vivenciar esse material. Porque a base desse discipulado e a transformação que tem acontecido nos homens é através da vida devocional, do estudo da palavra e da oração. É aplicar a palavra na sua vida diária. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Romanos. Vamos meditar na palavra, falando nela. Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos capítulo 12, verso 2. E esse texto tem uma riqueza muito grande. Ele diz o seguinte: não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldem, não tome o molde, não tome a forma do mundo. O mundo tem uma forma, tem um molde. E Ele quer nos moldar de acordo com as suas convicções. E a palavra de Deus está nos desafiando a não tomarmos esse molde. Essa forma ela é elástica, ela é flácida. Você já viu aquelas formas de silicone? Né? O pessoal que trabalha com cozinha, que assa os negócios, aí tem aquela forma de silicone. Ela toma a forma daquilo que você colocar dentro dela. E esse é o mundo. E esse é o mundo. O mundo quer nos dar essa forma flexível, de acordo com o seu relativismo moral, de uma ética que ela é situacional, de acordo com o momento eu concordo, eu sou ético ou não. Tudo se acomoda de acordo com os interesses.
Isso é o que o mundo nos oferece. Mas homens e mulheres comprometidos com o Senhor não põem o pé nessa forma. Não se amoda aos esquemas do mundo. Eles são transformados pela palavra de Deus. A sua mente é renovada. E uma mente renovada não aceita os conchavos que o mundo oferece. Não aceita as negociatas que estão acontecendo por aí. A gente se submete à palavra. A forma do mundo é um esquema que muda todo dia. Todo dia tem algo novo acontecendo. Tem algo novo tentando ludibriar as pessoas, iludir as pessoas. Mas em vez de entrarmos nesta forma, nós somos desafiados a impactar, a influenciar esse mundo que está aí. Pelos padrões, qual é o nosso padrão? Bíblico, palavra de Deus. É com esse padrão que nós temos que enfrentar o mundo. Vivemos esse padrão. E nas palavras de William Barclay, ele diz o seguinte: não devemos ser como o camaleão, que assume as cores daquilo que o cerca. É muito simples. Não se adeque, não se adapte às situações do mundo. Aquilo que, os conchavos que acontecem por aí, e que muitas vezes estão muito próximos a nós. Mas nós temos a possibilidade de dizer não. Eu trabalhei no mundo corporativo por mais de 20 anos. E vi muita coisa ruim. Como tem em todos os lugares. Mercado financeiro tem coisas ruins. Empresas têm coisas ruins. Agora nós, que tememos a Deus e temos um compromisso com Deus, nós podemos influenciar esses ambientes. E devemos influenciar. E não sermos influenciados. Porque qual é a tendência se nós não estivermos fortalecidos, convictos da palavra? Nós vamos tomar essa forma do mundo. Nós vamos nos acomodar com aquilo que o mundo vai nos oferecer. Ah, mas eu tenho que pagar as contas lá em casa. Ah, mas na igreja é uma coisa, aqui é outra. Não existe isso. Não existe secularismo. Não existe essa coisa, essa dicotomia. Não, porque aqui eu sou crente, lá eu acomodo. Lá eu sou camaleão, lá eu me acomodo de acordo com a necessidade. Que Deus que nós servimos. Acabamos de ler. Esse Deus é o Todo-Poderoso, é o Criador dos céus e da terra, é o dono de todas as coisas. Ele é o seu dono, é o meu dono. E eu vou me acomodar às situações? Se eu tenho um Deus que é Todo-Poderoso, que é Senhor da história? Não, eu não posso me acomodar às situações, ao que o mundo me oferece. Deus tem sempre algo melhor para nós. Aqueles que têm a mente renovada precisam viver de maneira que demonstre este padrão do céu. Esse padrão que a Bíblia nos exige. Esse padrão que vai impactar a vida das pessoas que estão à nossa volta. Não seguir o padrão desse mundo perverso, dominado pelo Deus deste século, que cega a mente dos incrédulos. Existe uma cegueira, meus irmãos, uma cegueira na vida das pessoas. E elas vão de acordo com o que o mundo vai oferecendo. Mas nós temos a luz do Senhor que brilha em nós. Não podemos nos acomodar com essa escuridão. Não podemos aceitar esse padrão do mundo. E eu te faço essa pergunta: você influencia as pessoas que estão à sua volta? Ou você está sendo influenciado por essas pessoas e pelo mundo? Reflita um pouquinho sobre a sua vida. Você está influenciando ou você está sendo influenciado? Isso tem que permear nossa mente o tempo todo. Qual é o meu padrão? O meu padrão é o que o mundo está oferecendo? O meu padrão é a Bíblia, é a palavra de Deus. Mas o Senhor Jesus disse: o meu povo perece, porque não conhece a palavra, porque não conhece as Escrituras, porque não tem raiz, não tem fundamento.
É por isso que muitas vezes as pessoas estão se deixando levar pela cegueira desse mundo. O autor do livro dos guerreiros, ele traz um desafio para os homens. Ele diz assim: não aceite uma vida medíocre. Não aceite uma vida medíocre. Vivendo longe dos propósitos de Deus para a sua vida, vivendo só para essa vida passageira, sem se preocupar com o que é eterno, abrindo mão dos sonhos de Deus para viver a ilusão desse mundo. Esse é o nosso desafio. Não nos deixar levar pelas coisas passageiras. Não nos deixar iludir por aquilo que desaparece. Com o tempo, some. Mas focar na eternidade. Focar naquilo que o Criador quer fazer em nós e através de nós. Não se amolde ao padrão deste mundo. Este mundo moralmente corrupto precisa de homens e mulheres que amem a Deus e entendam o seu papel na família e na sociedade. Nós temos que começar influenciando dentro de casa. Dentro de casa. As nossas esposas, os maridos, os filhos. E aí nós saímos. É os nossos vizinhos, é no trabalho, é por onde andamos. A nossa luz precisa brilhar. Que se Jesus está em nós, nós não podemos tomar a forma desse mundo, queridos. Não podemos. Pessoas que não aceitam o molde, a forma deste mundo, isso somos nós. Pessoas que estão dispostas a fazer a diferença, impactar a vida de outros, levar a esperança. Nós temos algo que o mundo não tem, queridos. Nós temos o bem mais precioso, que é a esperança. O mundo aí está desesperançado. O mundo está pedindo paz. E nós temos a paz. A paz que excede todo entendimento. Nós temos o que o mundo precisa. Nós temos a esperança. A esperança da eternidade com o Pai. E a pergunta é: o que você está fazendo com isso? De que maneira que isso está impactando a vida das pessoas que estão à sua volta? Será que você está vivendo só para o hoje? Vivendo só para as coisas desse mundo? Sem tempo para as coisas de Deus, sem tempo para investir em pessoas? Queridos, a internet é uma bênção, mas ela também é um mal tremendo. Mas você usa os aplicativos, e eu sei que os aplicativos, eles têm lá um uso semanal, né? Ele faz lá uma estatística aí, sei lá, final de semana, o primeiro dia da semana, ele mostra lá quanto tempo você investiu naquilo. Quanto tempo da sua vida você gastou com aquela distração. Você já parou para avaliar a sua vida, quanto tempo você tem gasto com essas coisas? Nós precisamos avaliar onde estamos investindo o nosso tempo. Precisamos fixar os nossos olhos no que tem valor eterno. 2 Coríntios 4,18 diz assim: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aonde você está fixando os seus olhos? Ao buscarmos mais de Deus, temos a oportunidade de nos tornar mais parecidos com Jesus. Você tem o hábito de fazer devocional? Vida de oração, leitura da palavra? Esse é um hábito já que você instituiu para a sua vida? Nós só podemos conhecer mais a Deus se nós caminharmos com Ele. E Ele está a um dedo nosso. A um dedo. Passar a mão no celular e puxar a Bíblia, está ali. Mas muitas vezes, ao invés da gente ler a Bíblia, a gente fica com as distrações. Distrações, passatempos. Existem muitos hoje. Muitos passatempos hoje. Agora a pergunta é: quais são as distrações que estão roubando o seu tempo com Deus?
que está roubando o seu tempo com Deus? E distrações é uma estratégia sorrateira de Satanás, para desviarmos o nosso foco de manter aquilo que é o alvo, que é Cristo. E aí a gente fica com as coisas periféricas. E essas distrações podem estar roubando muito do seu tempo. As mídias sociais, por exemplo. Quanto tempo você gasta fazendo postagem, fazendo comentários? Algumas pessoas entrando em discussões. E coisas que não agregam. Quantas pessoas passam horas e mais horas conectadas com o mundo virtual, mas não tem tempo para as pessoas reais. Está ali, às vezes, na sala da sua casa, cada um com seu aparelhinho, falando com o mundo, mas não tem 5 minutos de diálogo entre a família. Não tem a coragem de olhar um para o outro e perceber qual é a necessidade, o que está passando no coração. Gente, nós estamos perdidos dentro de casa. Perdidos dentro de casa com essas distrações. Curtindo, vendo, postando, sendo curtido. Quantas curtidas eu levei? Misericórdia. Videogame, joguinhos. Homens que ainda mantêm o hábito de garotos, continuam gastando tempo com coisas que não geram vida. Pelo contrário, geram mortes. Geram morte. Pecados. Pecados também são distrações. Gálatas capítulo 5, do verso 19 ao verso 21 diz: Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Isso é distração que o mundo oferece e que a Bíblia condena e chama de pecado. O mundo hoje acha isso tudo normal. Pecados sexuais, pornografia, masturbação, traição, uso de drogas, embriaguez, são pecados perante a sociedade aceito. É opção, a pessoa que escolhe. Para o mundo está tudo normal, queridos. Mas para a Bíblia não. Para a Bíblia, pecado continua sendo pecado. O pecado não mudou. E ele está a um toque para desviar aqueles que se descuidarem. Precisamos ficar atentos, pois o pecado está sempre a um pequeno movimento. Porque aquilo que a sociedade valida, a Bíblia condena. Se a tua base não é a palavra de Deus, tome cuidado. Tome cuidado, porque você pode estar concordando e achando que é tudo normal. Não dá nada. Não se engane, de Deus não se zomba. Aquilo que você semear, isso você colherá. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Queridos, o pecado precisa ser confessado e abandonado. Tem que ter uma atitude. Se não houver confissão e arrependimento, não haverá mudança. A mudança vem através de uma entrega. Se jogar aos pés da cruz e clamar ao Senhor Jesus. Clamar que o Espírito Santo nos ajude. É só dessa maneira. Queridos, eu queria fazer uma outra abordagem rapidamente, de uma outra distração que às vezes ele passa despercebido. E que é coisa mais normal, que é o nosso trabalho. Muitas vezes o nosso trabalho também pode estar nos distraindo. Porque todo sucesso profissional não compensa o prejuízo que podemos causar na vida da nossa família e dos nossos filhos. Marcos 8,36 diz: Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou perder a alma dos seus filhos? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E tem homens e mulheres que estão fazendo isso. Estão em busca de ganhar o mundo,
mas estão perdendo a sua alma e perdendo os seus. Estão perdendo os seus dentro de casa. E se não alinharmos o nosso foco, quando percebemos, a vida passou. Nossos filhos vão crescer e a nossa missão vai ficar incompleta. E a frustração e a conta vai vir. Não se preocupe. Aquilo que semearmos, vamos colher. Se deixarmos a nossa família em busca do sucesso, desse crescimento, se isso for só o nosso alvo, lá na frente a conta virá. A conta virá. Mas trabalho é coisa boa, é necessário. Como que ele pode se tornar uma distração? Eu queria exemplificar para você, ilustrar lá no livro do Êxodo, onde Moisés recebeu a missão do Senhor para tirar o povo de Israel. E quando Moisés foi falar com o Faraó ficou irritado com aquela fala. O que esse povo quer adorar a Deus? Da onde esse negócio aí de adorar a Deus? E Faraó deu uma resposta. Mandou exigir mais trabalho dos israelitas. São preguiçosos e por isso estão clamando. Queremos oferecer sacrifício ao nosso Deus. Aumente a carga de trabalho dessa gente para que cumpra suas tarefas e não deem mais atenção a mentiras. O povo de Deus estava vivendo uma escravidão no Egito. E Faraó não gostou da ideia do povo sair para adorar a Deus. E eles eram escravos. E a mão pesada de Faraó foi sobre eles. E aumentou o trabalho. Mas hoje nós somos livres. Hoje nós somos livres, nós não somos escravos. Eu te pergunto, será? Será que somos tão livres assim? As demandas de trabalho só têm aumentado. A tecnologia que promete facilitar a vida, na realidade não facilitou. O WhatsApp agora ele está conectado 24 horas por dia, né? Então todos os dias eu estou lá conectado com o WhatsApp o tempo todo. Então as demandas elas estão mais intensas. As agendas estão cheias. Mais trabalho, mais trabalho. E um outro texto que eu queria compartilhar com vocês está em Lucas, capítulo 14, do verso 15 ao 19. Ele diz o seguinte: ao ouvir isso, um dos que estava à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer do banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. Esses convidados todos deram boas desculpas para não participar do banquete. Todos eles tinham boas desculpas. O primeiro tinha comprado uma propriedade, então ele não podia participar. O segundo tinha comprado juntas de boi. Contextualizando isso, como se tivesse comprado novas máquinas, novos equipamentos, novos caminhões para a sua transportadora, uma nova fazenda, novos equipamentos para a fazenda, novos tratores e máquinas para aumentar a sua produção. Todos com uma justificativa muito nobre. Eles estavam prosperando. Como que alguém pode criticar homens que prosperavam? E o terceiro tinha acabado de casar. Como assim? Acabou de casar, lua de mel, festa, viagem, curtir a vida. Qual é a tua desculpa para não participar do banquete do Senhor? O que está te prendendo? O que tem te tomado o teu tempo? O que está roubando o melhor da sua vida? Que ao invés de você adorar a Deus, você está envolvido com tantas coisas, tantas demandas. A gente pega um feriado como esse agora, e aí vamos descansar.
Aí a gente vai viajar, pega filas quilométricas, estressa, sofre, aí retorna cansado. Mas não era para descansar? É meio louco isso, não é? A gente vive num ambiente de loucura. E se a gente não preservar a nossa sanidade, não cuidar realmente com aquilo que é importante, com o nosso coração, a gente vive isso. A gente acha que é isso, que é essa correria louca. Vem para cá, vai para lá. Mas a vida é mais do que isso. Quantos de vocês estão dispostos a se sacrificar pelos seus filhos? E fazer o trabalho que seja necessário para edificar o caráter santo na vida deles? Tenho certeza que a tua resposta é: eu estou. Mas se eu te perguntar, quantos de vocês têm 3 versículos bíblicos da criação de filhos na ponta da língua agora? 3 versículos. Talvez muitos daqueles que querem edificar os seus filhos não tenham nenhum. Então a gente precisa rever qual é a nossa prioridade. Qual é a nossa prioridade? Não podemos ficar pacíficos em relação ao nosso compromisso com a nossa família. Eles precisam de nós. Nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus. O verdadeiro crescimento espiritual só acontece quando Deus nos muda por dentro. Isso só será possível se nos aplicarmos a conhecer mais de Deus, a buscar mais de Deus para a nossa vida. Mais intimidade com Deus, mais dedicação, mais comunhão, mais oração, mais joelho no chão, mais clamor, mais adoração ao nosso Deus. O que você precisa melhorar? Tiago capítulo 1 verso 22 diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Se nós só ouvirmos e não trazermos para a nossa vida, vai passar. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Eu queria compartilhar uma pequena ilustração com vocês, mas que tem muito a ver, uma parábola para os tempos modernos. A reunião de Satanás, o autor dessa parábola é desconhecido. Satanás convocou uma convenção mundial de demônios. Em um discurso de abertura ele disse: não podemos impedir os cristãos de irem à igreja. Não podemos impedi-los de ler as suas Bíblias e de conhecer a verdade. Nem mesmo podemos impedi-los de formar um relacionamento íntimo com o seu Salvador. Então vamos deixá-los ir para suas igrejas. Vamos deixá-los fazer seus almoços e jantares. Mas vamos roubar-lhes o tempo, de maneira que não sobre algum para desenvolver esse relacionamento com Jesus. O que quero que vocês façam é o seguinte, disse o diabo: distrai-os ao ponto de que não consigam aproximar-se do seu Salvador. E como vão fazer isso? Gritaram os demônios. Respondeu-lhes: mantenham-nos ocupados nas coisas não essenciais da vida. Inventem inumeráveis assuntos e situações que ocupem as suas mentes. Tentem-nos gastar e gastar e gastar e tomar emprestado. Persuada as suas esposas a irem trabalhar durante longas jornadas e os maridos a trabalharem de 6 a 7 dias por semana, durante 10 a 12 horas por dia, a fim de que eles tenham capacidade financeira para manter seus estilos de vida fúteis e vazios. Criem situações que os impeça de passar tempo com seus filhos e com sua família. À medida que as suas famílias forem se fragmentando, e muito em breve seus lares já não mais oferecerão um lugar de paz e de refrigério para o seu trabalho. Estimule as suas mentes com tanta intensidade que eles não possam mais escutar aquela voz suave e tranquila que orienta o seu espírito. Bombardeie as suas mentes com notícias 24 horas por dia. Inunde as suas mídias sociais com inutilidades, propagandas que oferecem vendas online, jogos online, produtos gratuitos.
serviços e falsas esperanças. Mantenham lindas modelos na internet e nas propagandas de tudo, para que seus maridos acreditem que a beleza externa é o que importa, e eles se tornarão insatisfeitos com as suas próprias esposas. Mantenha as esposas demasiadamente ocupadas e cansadas, que não tenham tempo para os seus maridos. E esses, quando não encontrar o amor e o carinho dentro de casa, eles vão procurar em lugares externos, e rapidamente essas famílias vão ser fragilizadas. Dê-lhes Papai Noel para que esqueçam da necessidade de ensinar aos seus filhos o significado real do Natal. Dê-lhes o coelho da Páscoa para que eles não falem sobre a ressurreição de Jesus e o seu poder sobre o pecado e sobre a morte. Até mesmo quando estiverem se divertindo, se distraindo, que seja tudo feito com excesso, para que ao voltarem aos seus lares retornem exaustos. Mantenha-os de tal modo ocupados que não pensem em andar ou ficar na natureza para refletir sobre a criação de Deus. Ao invés disso, mande aos parques de diversão, acontecimentos esportivos, peças de teatro, concerto, ao cinema. Mantenha-os ocupados. Encha as vidas de todos eles com tantas causas nobres e importantes a serem defendidas, que não tenham nem tempo para buscar Jesus e o seu poder. E muito em breve eles estarão buscando com as suas próprias forças as soluções para os seus problemas, e sacrificando a sua saúde e as suas famílias pelo bem das suas causas. E os demônios disseram: isso vai funcionar. E os demônios ansiosamente partiram para cumprir a determinação do chefe, fazendo com que os cristãos de todo o mundo ficassem ocupados e mais apressados, e indo daqui para ali, vice-versa, tendo pouco tempo para Deus e para suas famílias. Não tendo nenhum tempo para contar a outros sobre o poder de Jesus e sobre transformações de vidas. E creio que a pergunta é: o diabo teve sucesso nas suas maquinações? Quando nós paramos para olhar hoje a vida, aquilo que está em volta, será que isso está acontecendo? O reino do inferno está avançando? Feche seus olhos. Amar a Deus é a pedra fundamental de toda a vida cristã. Para desenvolver um relacionamento de amor com Deus, precisamos passar tempo com Ele. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. O que o Senhor falou ao seu coração durante essa mensagem? O que o Senhor elucidou? Deus colocou algum desafio no seu coração? Alguma coisa que precisa ser mudado na sua prática diária? Tem algo que você precisa fazer para gastar mais tempo com Deus? Faça um compromisso com Deus. Se Deus falou contigo agora, falou ao seu coração, dobre o seu joelho. Dobre o seu joelho e faça um compromisso com Ele para sair daqui e assumir esse compromisso de transformação, de atitude, de ação, e não fazermos do mesmo jeito. Precisamos ter ações diante da palavra de Deus. Se Deus falou ao teu coração, assuma um compromisso com Ele. Fale com Ele agora, ore, fale com Ele: Pai, eu entendo, eu ouvi, eu entendi, tem coisas que precisam melhorar na minha vida, nas minhas atitudes, nas minhas ações, e eu não quero sair daqui para continuar fazendo do mesmo jeito. A palavra de Deus nos confronta, nos desafia, e é isso que nós precisamos, assumir um compromisso com a palavra de Deus. Pai,
Em nome de Jesus, Pai. Eis aqui o teu povo, Pai. Aqueles que entenderam, que foram tocados pelo teu Espírito, Pai, dobraram os seus joelhos, dizendo: sim, nós estamos aqui, nós queremos mudar de atitude, nós queremos agir diferente, fazer coisas diferentes, queremos gastar menos tempo, Pai, talvez com a internet, com as mídias sociais, e gastar mais tempo com a Tua Palavra. Nós queremos, ó Deus, nos comprometer mais contigo, de buscar mais o Senhor, de gastar menos tempo com coisas fúteis e passageiras, e investir mais tempo na Tua presença, adorando, buscando ao Senhor, lendo a Tua Palavra, aprendendo mais do Senhor, Pai, para vivermos uma vida mais leve, para vivermos de uma maneira que agrade ao Teu coração, de uma maneira, Senhor, que realmente possa fazer a diferença, impactar as vidas que estão próximas a nós, Pai. Senhor, que saiamos daqui, Senhor, com esse propósito e compromisso de impactar, de mudar, de transformar, Senhor, e de não tomarmos o molde do mundo, mas sermos aqueles que influenciam, que não são influenciados pelo mundo, mas que influenciam pela palavra, pela verdade, pela luz que brilha em nós, por Cristo Jesus que está habitando em nós. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos capacite, nos habilite, Pai, para vivermos o melhor, para a glória de Deus, Pai. Abençoa a Tua igreja, Senhor, é o que te peço em nome de Jesus. Amém e amém.